Oi, pessoal, boa noite. Como é bom a gente estar junto em mais um culto. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Lídia e eu sou filha dos pastores Jackson e Meila, só justificando, que esse fim de semana eles estão viajando, comemorando seus 22 anos de casado e também aproveitaram para participar do 1 aninho da sua netinha, da Chloe, lá em São Paulo. Mas semana que vem eles já estão aqui de novo. E essa semana a gente vai começar uma nova série juntos como igreja. E essa série vai ser sobre o Espírito Santo. A gente vai estar todo domingo estudando, aprendendo mais juntos a respeito do Espírito Santo. Então vamos começar orando, tirando um tempo para falar com Ele, né? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, queremos consagrar a Ti toda a nossa atenção, Senhor, e pedir que o Senhor abra o nosso coração, que a gente possa ouvir, entender, mudar, nos arrepender. Oh, Senhor, nós queremos ser Seu amigo, nós queremos estar conscientes da Sua presença todos os dias, em nome de Jesus. Bom, quando eu estava pensando no Espírito Santo, eu procurei na Bíblia todos os versículos que eu pude achar sobre ele, porque muitas vezes a gente não sabe muito sobre o Espírito Santo. Você já sentiu isso? Talvez você é um cristão que ama Jesus, você nasceu de novo, você até pode saber que você tem o Espírito Santo, mas às vezes a gente fica com aquela dúvida de qual é a real função dele, né? O que ele faz, quem ele é. E eu estava pensando porque lá em Atos 19, quando o apóstolo Paulo vai visitar uma igreja, a primeira coisa que ele faz ao chegar lá naquela igreja, pensa, uma das primeiras igrejas, criadas no mundo, o apóstolo Paulo vai lá e a primeira coisa que ele fala é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, isso já mostra que a coisa mais importante é a presença do Espírito Santo. Ele não pergunta quantos membros, ou quantas células, ou quais ministérios eles têm, eles perguntam: vocês possuem o Espírito Santo? E aquelas pessoas respondem algo muito parecido com a gente às vezes. Elas responderam: Espírito Santo? Mas para que serve, Elas responderam: eu nem sabia do Espírito Santo, eu nem sabia que isso era importante para eu conhecer Jesus, eu conheço Jesus. E naquele momento, Paulo então ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Tem um autor e pastor chamado Francis Chan, e ele escreveu um livro a respeito do Espírito Santo, e olha só o que ele diz. Ele falou: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja, ou seja, pode ir na igreja, pode ver o culto todo domingo, mas eu levaria esses frequentadores a ignorar o Espírito Santo. Então, hoje nós vamos descobrir como que o Espírito Santo é tão importante na nossa caminhada com Deus. E hoje, como vocês já viram no tema, nós vamos falar sobre 3 características, 3 fatos sobre o Espírito Santo. Mas antes eu queria te mostrar outros fatos que a gente não vai abordar tão profundamente, mas que a Bíblia fala sobre ele. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor, ou você achou que um dia alguém esquecia de colocar o seu nome nas orações? Eu até estava pensando e eu me senti tão amada, porque eu fiquei pensando do meu nome saindo da boca do Espírito Santo. Já pensou? O Espírito Santo diante de Deus, falando: oh Deus, cuida da Ana Lídia. Meu Deus, eu me senti tão amada. Ele é o nosso intercessor. Fala que ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, então ele entra nesse momento e nos fortalece. Fala que ele nos dá a palavra certa no momento certo, que ele testifica verdades no nosso coração, nós vamos ver sobre isso. E tantos versículos falam sobre esse poder do Espírito Santo de nos fortalecer por dentro, ou de nos convencer, de testificar algo dentro do nosso coração. Fala que ele é uma esperança transbordante. Você está precisando de uma esperança no seu coração? Fala que segui-lo conduz à paz. Você está precisando de paz?
fala que ele é a fonte de todos os dons do mundo, que ele frutifica amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio no nosso coração. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já orou para que algum desses frutos tivesse em você. Pelo menos um Senhor me dá paciência hoje, você já orou. E o Espírito Santo produz isso em nós. Também ele é o Deus que está perto de nós, ele é o Deus da comunhão. Quando o apóstolo Paulo se despedia das igrejas nas cartas, ele frisa, as principais características. Ele fala que o amor de Deus Pai, porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira. Ele fala que a graça do Senhor Jesus, porque é por causa dessa graça que nós somos salvos. E ele fala que a comunhão profunda do Espírito Santo seja com cada um. O Espírito Santo gosta de estar com a gente. Fala que ele é poder, um poder explosivo como de uma dinamite. Fala que ele nos orienta, que ele é o nosso consolador, advogado, confortador, auxiliador. Gente, tem tantas características dele. Ele nos santifica. Isso que eu achei tão legal, porque lá em Tito 3,5 fala que o Espírito Santo nos lava, com o sangue de Jesus, de forma regeneradora e renovadora. E é por causa desse agir do Espírito Santo em nós que nós somos salvos. Você sabia que não é meramente, claro, a morte de Jesus na cruz, mas a obra do Espírito Santo em nós produz salvação também. Ele nos salvou. Enfim, tantas outras coisas que até nem dá tempo da gente citar todas, mas o Espírito Santo tem tantas características, Então, a primeira que eu queria focar hoje aqui com a gente é que o Espírito Santo é a nossa garantia da salvação. Então, Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo, pois ele é a marca de propriedade de Deus. O Espírito Santo é uma marca em nós que diz que nós somos propriedade de Deus, colocado em vocês como garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Outra versão fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Ou seja, vocês receberam uma marca, vocês são de alguém para o dia da redenção. Então, também Romanos 8, versículo 9, diz o seguinte: vocês não são mais controlados pela carne, mas vocês são controlados pelo Espírito. E ele confronta a gente perguntando se é que o Espírito Santo realmente habita em vocês. Ele fala: e lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Outra versão fala: ele não é propriedade de Cristo. Então, o Espírito Santo é essa marca em nós que diz de quem nós somos. E se nós temos essa marca, nós temos uma garantia de que seremos salvos, de que chegará o dia da redenção e Deus nos libertará. O contrário também é verdadeiro. Se nós não possuímos o Espírito Santo, nós não temos essa marca, nós não temos a garantia da nossa salvação. Lembra que a gente falou que o Espírito Santo é aquele que gera um profundo convencimento no nosso coração? Se a gente não tem ele, como que vai surgir essa convicção da nossa salvação? Só ele pode gerar. Ele é como um selo, então, às vezes a gente empresta um utensílio para alguém, a gente se preocupa em colocar a nossa marca, o nosso nome, para que aquilo volte para a gente, porque é valioso, então ninguém pode tocar naquilo. Também, por exemplo, naquela época dos escravos, quando aquilo tudo era normal, então o dono colocava uma marca no seu escravo, talvez um número, a inicial, algum tipo de marca, algum tipo de documento. Então, se esse escravo fosse encontrado em outro lugar, se ele tivesse essa marca, ninguém poderia tocar nele. Por quê? Porque se alguém ousasse tocar nele, ele, na verdade, estava se metendo com o dono dele. Aí o dono dele, era uma coisa perigosa. Mas se aquele escravo não possuísse nenhuma marca, quem o encontrasse poderia fazer o que bem entender com ele. Então, nos cultos passados, nós aprendemos que para gerar fé, a gente tem que ficar confessando a verdade da Bíblia. Temos que ficar confessando que nós somos uma propriedade de Deus. Mas eu queria te falar, nós somos propriedade de Deus, mas somente se o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Você recebeu o Espírito Santo?
Quando você pensa sobre a eternidade, você tem convicção no seu coração de que você é uma pessoa salva? Sabe, domingo passado, o meu pai pregou sobre o amor e eu fiquei tão desafiada com aquela palavra, mas ele falou assim, que realmente Deus ama o mundo todo, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não ama só a gente que vem na igreja e não ama aquele que não frequenta a igreja. Deus ama todos. Mas você sabia que mesmo Deus amando a todos, isso não significa que todos serão salvos? Ezequiel 33, versículo 11, fala que Deus se entristece com a morte do ímpio. Continua falando que ele preferiria que esse ímpio se arrependesse e tivesse vida eterna e não morresse para a morte eterna. Ou seja, Deus fica triste porque ele ama aquele ímpio, mas aquele ímpio nunca se entregou para ele. Então, mesmo amando aquela pessoa, não pode ter eternidade com Jesus. Por quê? Porque ela não se entregou a Jesus e assim não recebeu o seu Espírito como um selo. Esse aqui é propriedade de Deus. Esse aqui tem garantia de que vai viver para sempre com Deus. Foi Jesus mesmo quem falou lá em João 1:12, né? Jesus falou que quando ele veio para o mundo, muitas pessoas não o receberam. Mas aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos faz uma propriedade, que nos faz filhos de Deus. Romanos 8:14 diz o seguinte: todos os que são dirigidos pelo Espírito são filhos de Deus. Isso é tão interessante porque nós falamos que ele é um selo, né? Então nós somos propriedade de Deus. Mas ele faz questão de mostrar que o Espírito Santo ele não comprou meramente escravos, mas que quando nós recebemos o Espírito, nós nos tornamos filhos. Igual Jesus falou, quando você me recebe, você recebe o direito de ser o meu filho. E na continuação desse versículo, Romanos 8:14, 15 e 16, é muito interessante que ele diz o seguinte: todos os que são dirigidos pelo Espírito são filhos. Pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos, medrosos e servis. Que lindo, né? O Espírito Santo nos adotou. Você sabia que não foi só uma obra de Deus Pai ou só uma obra de Deus, o Filho? Foi uma obra de Deus Espírito Santo. Ele quis nos adotar e por causa deles nós somos filhos. E o versículo 15, 16 fala que por causa dele em nós temos uma convicção tão grande que somos filhos, que nós podemos clamar, Abba Pai, Paizinho. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava evangelizando na rua e tudo, e eu comentei alguma coisa com o cara ali, que eu senti algo, que Deus tinha falado comigo, e ele falou assim, como você ousa, né, falar dessa forma, como se você fosse amiga de Deus, como se você conhecesse a Deus. Gente, a Bíblia diz que se você tem o Espírito em você, você pode clamar, Papaizinho. Você pode chamar Deus, o Criador do Universo, de meu papai, porque o Espírito Santo gera essa convicção. E o versículo 16 fala assim, o Espírito Santo fala no seu íntimo. Ninguém consegue fazer isso. Uma pregação não consegue fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus, dizendo se somos realmente filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é esse nosso selo de garantia. Se temos o Espírito Santo, somos salvos. Se somos salvos, nós temos a certeza vindo dele. Não das nossas obras, mas vinda do Espírito Santo. 2 Coríntios 5:5 diz o seguinte: isso é o que Deus preparou para nós. E como garantia, Ele nos deu o seu Espírito. Eu nunca tinha reparado quanto que a Bíblia chama o Espírito Santo de garantia. Mas então, nesse capítulo, ele está falando da eternidade. Ele está falando que Deus criou o céu, que Deus criou um corpo glorificado. Então, isso Deus preparou para nós. Mas a garantia é possuir o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo continua falando que porque ele tem essa garantia, ele é confiante, ele prega o evangelho, ele não tem medo, ele é perseverante. E aí no versículo 10 ele fala o seguinte: porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer
pelas coisas boas ou más que tiver feito nesse corpo terreno. Interessante, você já pensou que um dia eu e você vamos estar ali sozinho, né? Só eu e Deus. Eu diante de Deus, prestando contas da minha vida. Eu queria te perguntar isso. Você tem a certeza da sua salvação? O apóstolo Paulo fala que ele tinha essa certeza, que ele vivia com essa convicção de que um dia ele estaria diante de Deus. É interessante que ele fala que nós seremos julgados não pelo humor de Deus naquele dia, né? Talvez, julguei muita gente hoje, os final da fila vai ser tudo negado o acesso para o céu. Como, né, tô com preguiça de corrigir essa prova. Não, ele fala que nós seremos julgados pela nossa vida, pelas nossas decisões. Sabe quando você tem que, por exemplo, colocar seguro no carro, né, alguma coisa assim? Você não coloca o seguro na hora da batida. Na hora da batida não adianta mais, o seguro tem que ser feito agora. Da mesma forma, a nossa vida com Deus, ela precisa desse seguro. E esse seguro não é feito quando você chega diante de Deus e você está diante dele e pensa, meu Deus, isso tudo é verdade. Senhor, eis-me aqui, eu te entrego tudo. Não. Essa convicção, esse seguro, essa garantia tem que ser gerada agora. Mas não só como uma obrigação, sabe? A gente vai ver como é um privilégio possuir o Espírito Santo em nós como uma garantia. Amém? Então, nosso primeiro ponto é que o Espírito Santo é a nossa única garantia da salvação. Ele gera, né? Ele é um dos que gera salvação em nós. Então, o segundo fato, a segunda característica do Espírito Santo é que ele não somente é um selo no nosso coração, ele não somente é um número, sabe, no nosso coração, mas ele é uma pessoa. Né? A Bíblia fala que o Espírito Santo sente, fala, não entristeçais o Espírito Santo, não o ignore, não abafem o Espírito Santo, ele sente, né? Você pode agradá-lo ou também nós podemos entristecê-lo com a nossa forma de falar, de agir. Tem um capítulo que fala que não apaguem o Espírito Santo com as suas mágoas, ressentimentos, gritarias, grosserias. O Espírito Santo também fala no nosso coração. Nós falamos que ele é aquele que ensina toda a verdade, nos orienta, que ele nos ajuda a falar a coisa certa no momento certo. Ele fala, de alguma forma, o Espírito Santo fala no nosso coração. O Espírito Santo também ouve. Às vezes, não sei se você já sentiu isso, às vezes a gente pensa, eu nem vou orar, a gente fica desanimado, porque eu nem sei como orar. Mas a Bíblia diz realmente que a gente não sabe como orar, mas ela fala que nós não sabemos como orar, mas quando começamos a orar, o Espírito Santo entra e intercede por nós. Já pensou? Ele ouve a nossa oração. Enfim, ele nos responde, ele nos ensina. Então, ele é uma pessoa. Nós precisamos cultivar uma amizade com ele também. Então, nós precisamos ter essa consciência de que ele está ao nosso lado o tempo todo. João 14, 26, Jesus está se preparando assim, né, para ir para o céu. E ele chama os discípulos dele, pessoas que conviveram com ele por 3 anos ali, todos os dias da vida dele, e ele fala, é melhor para vocês que eu vá embora. E eu fiquei pensando se alguém que eu amo chegasse para mim e falasse, para você vai ser muito mais feliz se eu for embora. Gente, eu ia ficar com raiva, eu ia ficar confusa, eu ia ficar triste ao mesmo tempo. Mas ele falou isso para aquelas pessoas. E é até interessante se a gente pensar que Jesus fosse somente o homem físico aqui com a gente não tivesse o Espírito Santo, né? Talvez para encontrar Jesus, a gente teria que então ficar mandando e-mails para ele, porque não tem ali o Espírito, Deus Espírito, que ouve todas as orações ao mesmo tempo. Talvez Jesus teria que ter uma multi-equipe de anjos respondendo nossos e-mails. Eu acho que nem todas as orações seriam respondidas. Ou imagina você querer ter um encontro com Jesus. Talvez você teria que pagar para conseguir chegar até Israel e depois ficar numa fila gigante para ter alguns segundos com Jesus. E foi isso, encontrou Jesus. Mas por isso Jesus falou, é melhor que eu vá. Porque eu não posso estar com todos vocês a todo momento. Mas se eu for, eu vou mandar alguém. E esse alguém é o meu consolador. Ele será o consolador de vocês. E essa palavra, né, a gente já ouviu muito sobre isso, que Jesus se refere ao Espírito Santo, no original é a palavra parácletos, né, o paracletos. E na Bíblia, nas Bíblias, ela é traduzida de tantas formas.
Ele é o nosso consolador, advogado, conselheiro, auxiliador, tudo isso como uma forma de traduzir essa palavra. Mas a tradução, assim, bem original dela seria, de Paráclitos, é alguém que foi chamado para estar ao lado. O chamado do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Ele não só é tipo o terceiro Deus, ele é o próprio Deus. E o chamado dele é estar ao nosso lado. E é tão bom e reconfortante saber que existe alguém do nosso lado. Mas eu também queria te perguntar ao contrário. Você é consciente da presença dele? Ele é consciente da nossa presença, né? Essa é a função dele, é o chamado da vida dele. Mas nós somos conscientes da presença dele. Então imagina essa situação de você estar indo para algum lugar de carro com alguém. A gente está viajando juntos e talvez eu não seja a pessoa mais extrovertida e talvez a gente não se conhece tão intimamente. Mas mesmo assim ia ficar um clima tão estranho que a gente ia falar alguma coisa. Né? Porque a gente está consciente que tem mais alguém no carro. E é dessa forma que eu enxergo, sabe, essa consciência do Espírito Santo. É eu estar em algum lugar e saber que eu não estou sozinha. Porquanto não se referir ao Espírito Santo seria ignorá-lo, seria ofendê-lo, sabe, seria não perceber que ele está ali, seria deixar o próprio Deus no vácuo ali. Então eu tenho feito como um exercício para mim. Às vezes eu fico em casa só e começa a vir alguns pensamentos e na hora, às vezes eu não sinto uma super presença sobrenatural, mas eu sei que ele é o meu Paracletos. Eu sei que ele está ao meu lado o tempo todo. Então eu começo a reconhecer a sua presença ali, ser consciente de que ele está comigo. Ou talvez quando eu estou indo para o trabalho ou para qualquer lugar, eu estou fazendo esse exercício de Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, e compartilhar da minha vida diária com Ele. Muitas vezes a gente não envolve o Espírito Santo na nossa vida, né? Ele não foi chamado para estar ao nosso lado no culto de domingo. Ele foi chamado para estar ao nosso lado todos os momentos, em todos os lugares, em tudo o que nós fizermos. Amém? Ok. Até tem um pastor também, o Bill Johnson. É claro que o Espírito Santo ele não é um bicho, ele não é uma pomba, mas é uma figura do Espírito Santo, né? E o Bill Johnson, para se fazer consciente, ele criou uma ilustração dele mesmo. Então ele fala que quando ele sai de casa, ele imagina que no seu ombro tem uma pomba, né? Então em cada passo que ele der, ele tem que ser consciente, porque talvez um movimento muito rápido possa dispersar essa pomba. E isso não significa que a gente tem que ser lento, né, em tudo que a gente fizer. Isso significa que em tudo que a gente fizer, a gente precisa ser consciente de que o Deus Espírito Santo está bem aqui no nosso ombro e que algo pode dispersar ou entristecer ele. É você ser consciente de que em tudo que você está ouvindo, o Espírito Santo está ali também. Você acha que o que você tem ouvido tem agradado ou desagradado o Espírito Santo? Que tudo que a gente está vendo ou acessando, o Espírito Santo está ali. Você acha que isso tem agradado ou desagradado? Enfim, até tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, o que a gente fala em casa, né, na nossa família, para os nossos amigos, você sabia que o Espírito Santo está ouvindo o que você está falando? Você acha que ele está feliz ou que as nossas palavras têm entristecido o Espírito Santo? Então é nesse caminhar diário com o Espírito Santo, todos os dias, em todas as coisas, que nós acabamos nos tornando parecidos com Ele. Já viu quando você caminha com algum amigo seu diariamente, às vezes até dentro de casa, seu pai ou seu cônjuge, sem perceber, você está falando alguma coisa parecida com ele, alguma gíria, algum sotaque, alguma coisa assim, algum hábito, começa a ser o seu hábito também, porque vocês são tão amigos que sem vocês perceber, aquilo que era estranho para você agora já é normal, agora já é bonito, agora já é legal. Então, se o Espírito Santo é alguém que foi chamado para estar ao nosso lado, eu acho que eu definiria isso como amizade. Ele é o nosso amigo e ele é o melhor amigo, né? Que nunca vai embora, que nunca nos esquece, que sempre está com a gente. Então, a gente caminhando com ele todos os dias, a gente vai começar a se parecer com ele, a gente vai começar a se parecer com Jesus.
E se você está aí em casa assistindo e você puder repetir comigo, que não é por força, nem por violência, nem por falsidade e nem por religião que nós vamos ser parecidos com Jesus, né? Se tem uma coisa que realmente me entristece, eu tenho certeza que entristece todo mundo, é um cristão que não se parece com Jesus, né? Quando o mundo olha para a gente e ele não vê Jesus, isso é tão frustrante. Muitas vezes o mundo até nos ameaça ou nos critica e talvez ele só queria uma resposta branda, mas a gente responde com ameaça, né? Responde ali com ultraje também. E isso não está mostrando Jesus. E o mundo olha para dentro da igreja e pensa, mas esses são filhos de Deus? Esses são a cara do Pai? Eu não quero esse pai. Eu nem tive um pai. E eles mostram que o pai é assim. Isso não dá interesse para o mundo, isso entristece o coração de Deus, do Espírito Santo. Mas, igual a gente estava falando, realmente, nesse relacionamento, às vezes a gente acaba sendo mudado. Alguns hábitos acabam sendo mudados, mas não é por força, não é por uma violência, por algo externo, sabe? Que a gente fica tentando fazer, ou a gente fica fingindo que a gente é aquilo, mas no fundo a gente fica fazendo tudo escondido. Ou por causa da religião, a gente fala, não, a religião não me permite fazer isso, eu virei crente, vou parar de fazer isso, mas no fundo aquilo está te dominando. Não é por ações externas que nós nos tornamos parecidos com Jesus, que a gente vai mudando os nossos hábitos. Não, é por um relacionamento com o Espírito Santo. 1 Pedro 1:2 fala também que uma das funções do Espírito Santo, algo que ele faz em nós, é que ele gera um desejo de agradar a Deus. Então agora eu não peco mais, não é porque agora eu sou crente, e não, é porque existe agora uma garantia dentro de mim. Existe um selo dentro de mim que diz de quem eu sou, e ele gera um desejo no meu coração. Eu quero agradar a Deus. Eu amo a Deus, eu quero agradá-lo, porque Ele é o meu amigo. Eu quero ter sempre a presença dEle comigo, amém? Então, também não é aquela questão de você ser amado por todos como cristão, né? Jesus, ele era amado por muitos, mas muitos o odiaram. Mas quando alguém tentou achar algo nele, não acharam nada. Quando tentaram incriminá-lo, não acharam nada. Daniel também era alguém que era amado por muitos, mas também ele tinha grandes inimigos, mas quando esses inimigos olharam para ele, para incriminá-lo, não acharam nada. Então é isso, sabe? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que pode dizer, eis que vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Então, nosso primeiro ponto, nós descobrimos que o Espírito Santo é a nossa garantia da salvação. O segundo ponto é que nós descobrimos que ele não é meramente um número em nós, de identificação, mas que ele é uma pessoa, sabe? Me dói, às vezes, pensar que eu esqueci o Espírito Santo ou que eu deixei no vácuo, que ele estava ali comigo e eu me senti só mesmo assim, né? Então, a gente precisa tanto ser consciente de que o próprio Deus está em nós. Isaías 57 fala que ele habita nos lugares mais inacessíveis do mundo. Imagina, a gente nem pode chegar onde Deus habita. Mas ele fala que ele só habita em 2 lugares. No lugar mais inacessível de todos, mais santo, que se a gente pisasse a gente morreria. Mas o segundo lugar, ele habita naqueles corações quebrantados e contritos. Ele é o Deus que nos escolheu como sua casa. Amém? Então, o terceiro e último ponto é que o Espírito Santo, um dos fatos dele é que ele é um Deus de comunhão. Ele é o Deus que está perto de nós, como nós já falamos. Mas algo que eu tenho aprendido é que o Espírito Santo está em mim, certo? E o Espírito Santo está em você. Então, o Espírito Santo está em nós. Então, cada vez que nós nos relacionamos, eu também posso ser cheia do Espírito Santo, porque você fala algo orientado, direcionado por Ele, e eu sou cheia daquilo. E aí eu falo algo também que veio do coração do Espírito Santo, e você também é cheio disso, né, das verdades do Espírito Santo, e assim a gente vai se enchendo dele. E eu não fiz isso de propósito, mas relendo assim essa palavra, eu pensei que ela é como se fossem níveis, sabe?
O primeiro, mais básico nível, é você olhar para você e falar: eu tenho o Espírito Santo? Eu já entreguei genuinamente a minha vida para Jesus? Ele é o meu dono? Porque se ele não for o nosso dono, do que vale um selo? Nós não pertencemos a Deus. E eu não falo só da gente ter levantado a nossa mão, mas eu falo, ele é o seu dono e o seu salvador nas suas ações diárias, ou existe um outro dono? Então, o primeiro passo, eu tenho o Espírito Santo. O segundo passo, eu descobri que eu tenho o Espírito Santo, então eu vou me relacionar com ele. Agora, o terceiro passo, eu tenho o Espírito Santo, o meu irmão tem o Espírito Santo. Se eu não me relaciono com o meu irmão, com o corpo de Cristo, então eu estou doente, então eu sou incompleto. Claro, eu não estou dizendo que eu tenho uma perna do Espírito Santo, você tem um braço do Espírito Santo, quando a gente se junta, a gente junta o Espírito Santo. Não, a gente tem ele por completo, né? O meu braço flui sangue por ele, e flui um sangue completo, que não precisa de nada, mas se ele não estiver ligado ao corpo, então é uma questão de tempo para ele morrer, para ele perder a vida. Então, 1 João 1,7 é muito forte, porque eu queria te fazer mais uma pergunta. Você acha que você está vivendo na luz, como Jesus está vivendo? Independente da sua resposta ou da minha, a Bíblia prova se você está vivendo na luz ou nas trevas. Ela fala assim, se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, então existe uma prova. Teremos comunhão uns com os outros. Tem uma versão que fala, teremos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós já vimos que é o Espírito Santo que tem esse poder de usar o sangue de Jesus para nos purificar do pecado. E é óbvio, imagina, se nós somos um corpo e não estamos ligados, como que o sangue vai passar por nós? Então ele fala que é só quando a gente for quando a gente estiver ligado ao corpo de Cristo, que o sangue de Jesus vai fluir de nós e que nós então seremos purificados de todo pecado. Ou seja, só há uma forma da gente ser purificado, da gente ser santo, da gente ter a nossa salvação, da gente ser mais cheio do Espírito Santo. E essa forma é estando unidos, permanecendo unidos como corpo. Então, outro versículo, 2 Pedro 1,5. Eu não vou ler ele inteiro, mas 2 Pedro 1,5 lista várias características que, como cristãos, nós deveríamos ter. Então, eu sei que o versículo está passando aí na sua tela e eu vou só citar essas características e eu queria que você visse comigo se você tem todas elas, ok? Eu também estou vendo aqui, tá bom? Então, ele fala que nós precisamos ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, amor, perseverança, piedade e o quê? E amizade cristã. Então, pensa que a Bíblia coloca amizade cristã, ou seja, relacionamento com o corpo de Cristo. Muitas vezes a gente fala assim, eu não estou me relacionando com a igreja, mas eu estou ganhando mais gente do que aquelas pessoas estão ganhando. Mas, ok, o evangelismo é tão importante, senão a gente não alcança as pessoas. Mas antes disso ele fala a amizade cristã. Não é interessante que nesse versículo das vitais características ele não cita talvez o evangelismo, que vocês sabem que eu amo, mas ele cita a amizade cristã, a comunhão uns com os outros. Ele coloca a amizade cristã do lado da fé, do lado do amor, que é algo eterno, como a gente tem aprendido. Mas por quê? Então ele continua esse versículo e ele fala o seguinte, que se algum de nós não temos algumas dessas características, então nós somos fracos espiritualmente, nós não somos frutíferos, nós não conseguimos enxergar o que está longe, só o que está perto. E nós esquecemos que Cristo nos libertou. O contrário é verdadeiro. Se nós cultivamos essas características, nós somos fortes espiritualmente, somos frutíferos, somos úteis e temos uma visão no nosso coração como o apóstolo Paulo. Eu me lembro todos os dias
do real valor da minha vida, que um dia eu estarei diante do trono de Deus, né? É interessante, muito interessante, essa característica de você ser cego espiritualmente, você só vê o que está aqui, agora, porque aí a gente vai começar a ser alguém que é guiado pelo agora, pelo status, pelo mero prazer e não realmente pela eternidade, sabe? E o último versículo, Efésios 5, do versículo 18 ao 21, eu sei que também está passando aí, mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: não sejam dominados pelo vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então ele fala que o álcool, né, o vinho, ele tem um poder de possuir nossos sentidos. Quando estão bêbados as pessoas, elas são dominadas, não como elas querem agir ou como elas pensam que é conveniente, mas por como o álcool dita para elas. Então ele fala, dessa forma também, sejam cheios do Espírito Santo. Então a gente começa a agir de formas diferentes do nosso habitual, mas porque, lembra, nós temos um poder muito maior agora dentro de nós. E ele fala assim, sejam cheios do Espírito Santo. Como? Então eu queria compartilhar essas 3 coisas que ele fala que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Então, também quero te perguntar, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser alguém controlado e dirigido pelo Espírito? Porque nós já aprendemos que só é dirigido pelo Espírito quem é filho, né? Então, a primeira coisa que ele fala, lá no versículo 19, Efésios 5,19, fala, sejam cheios do Espírito Santo, como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem uma outra versão que fala conversando uns com os outros sobre Deus. Ou seja, não é chocante? Ele fala, você quer ser cheio do Espírito Santo? E talvez você pensou, bom, então eu tenho que orar por 10 dias sozinho no meu quarto, sem ver ninguém, em um jejum profundo, só eu e Deus? Não. Ele fala, se você quer ser cheio do Espírito Santo, então você precisa de uma comunidade. Você precisa de uma comunidade que converse com você sobre Deus, que cante músicas que são úteis, que vão te encher do Espírito Santo. Você precisa falar o que a Bíblia diz. Ele fala falando entre vós com salmos, ou seja, falando a palavra. Não é falando a palavra sozinho, confessando a palavra sozinho do mundo, é confessando a palavra com o corpo. Conversar, você sabia disso? Que conversar com o corpo, conversar com o irmão, nos enche do Espírito Santo? O segundo ponto, ele fala que é a gratidão, né? Então ele fala agradecendo a Deus por tudo em todos os momentos. Ok, a gratidão é um ponto realmente eu com Deus, né? Talvez meu tempo de oração. Mas o terceiro ponto ele fala, enchei-vos do Espírito Santo, sujeitando uns aos outros. Não é interessante que de 3 dicas para ser cheio do Espírito Santo, somente uma você faz sozinho com Deus, as outras 2 você precisa do corpo de Cristo para ser cheio do Espírito Santo. Ele fala, sujeitando-vos uns aos outros. Essa palavra sujeitando significa ceder, significa cooperar, significa carregar mais numa carga ou carregar a responsabilidade de outra pessoa. Quando nós nos sujeitamos, quando nós conversamos uns com os outros e quando nós somos gratos, isso está nos enchendo do Espírito Santo. Então, eu queria compartilhar essa palavra com vocês, apenas 3 fatos sobre ele, mas ele é tão importante, ele tem tantas características e nós precisamos tanto conhecê-lo. Lembra daquele comentário daquele pastor? Uma das estratégias que Satanás usa é que a gente tente ignorar o Espírito Santo. Viva uma vida cristã sem o Espírito Santo é viver uma vida cristã sem poder, é viver uma vida cristã sem convencimento do pecado, porquanto sem ser parecido com Jesus. É viver uma vida longe do corpo de Cristo e achar que está tudo bem. E aí um dia você chega diante de Deus e acesso negado. Porque, ok, você era um braço, mas você era um braço cortado. Né? Imagina, é como se eu perdesse minha mão agora. E assim que ela cair aqui, vai continuar saindo sangue dela. O meu osso é perfeito, a minha pele, meus tendões, meus músculos são perfeitos. Mas é uma questão de tempo para ela morrer
se ela não permanecer ligada com o meu corpo. Então, se tem uma tática que o diabo tem usado é nos afastar do corpo de Cristo com aquela ideia de que nós estamos saudáveis. Isso não é verdade. Nós vimos o que a Bíblia diz. Se você acha que você está na luz, então existe uma prova. Você tem comunhão com o corpo de Cristo e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, realmente queria deixar para que você sempre lembre que o Espírito Santo é a sua garantia. Ele é uma pessoa, não deixe ele no vácuo. O chamado dele é estar com você. E por fim, vamos estar juntos como corpo e assim ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Vamos tirar um tempo agora que a gente aprendeu então sobre comunhão para falar com ele? Queria te convidar, eu sei que às vezes em casa é tão confortável, né? E a gente já vai sair, já vai fazer outra coisa, mas como eu gostaria que essa palavra permanecesse ecoando no seu coração. Porque lembra, não existe uma vida cristã sem o Espírito Santo. Ele não é algo opcional, sabe? Eu acho que se tiver o Espírito Santo eu vou ser mais feliz. Gente, se não tiver o Espírito Santo, não tem salvação. Ele é tão importante, ele é tão importante. Então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo Senhor ter mandado o seu Consolador. Obrigada, porque o Senhor é o próprio Deus, mas o Senhor escolheu habitar em nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, por ouvir as nossas orações. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estar com a gente o tempo todo. Senhor, nós queremos te pedir perdão nesse momento, por cada vez que nós esquecemos do Senhor, por cada vez que nós não fomos conscientes da sua presença, que nós vivemos um dia inteiro sem falar uma palavra para o Senhor que esteve do nosso lado o tempo todo. Senhor, mas queremos te pedir, porque sabemos que o Senhor gera um desejo profundo no nosso coração de agradar a Deus. Queremos te pedir, nos ajude, continue nos ajudando a que a gente possa ser mais seu amigo e assim ser mais parecido com Cristo e assim ser um testemunho vivo para esse mundo que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Senhor, muito obrigada por esse culto, pela sua presença, por esse dia. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.